És um bocado infonável. E pego na vassoura e vamos embora. És um bocado infonável. Merda, sem mandar uns mails e fazer umas cenas. Ora, eu acho que estamos em direto. Já é uma acho que sim, acho que já cá estamos na galhofa. É bom começar na galhofa. Bom, então isto, uma vez que estamos em direto, quero só relembrar, antes de começar o genérico e tudo mais, que este programa, Odmira Livre Podcast, tem o patrocínio de... não tem. Tinha uma vez, que era as Rações do Prado, lembras-te? Estas rações do Prado. Faliram. Pois. Faliram. Pronto. Aquilo foi tão competitivo que acabou por falir. Acho que despediram os empregados todos para ver se a coisa ficava competitiva e depois acabou por falir. Pois. Ainda tentámos fazer contrato com os caixões maluquinho, feitos do melhor pinho, mas não chegou. Não chegou. Eles, aquilo era quase pro bono. Pronto, e deixou de morrer gente e eles entraram em crise. Sim, basicamente foi isso. Bom, boa noite e vou passar o genérico antes de passarmos propriamente à conversa. Odmira Livre Podcast. Olha, passei aqui acabei de passar um genérico que não era, mas não é grave. No fim aparecia, estava misturado com os de história. Bom, acontece. Boa noite, Fábio. Boa noite. Boa noite, Nuno. Boa noite, João. Sou Nuno, seja bem-vindo novamente. Um convidado recorrente, ou fundador e tudo mais. O pão que a terra lhe dá. Esta terra ainda dá pão? Ou... Quem é que quer começar? Começo eu? Pode ser. O pão que a terra lhe dá, duplo sentido. Por um lado, é frase, é estrofe de um dos poemas representados no filme, que começa um Alentejo melhor. E, por outro lado, para mim, é a imagem da cultura como pão. Portanto, é simbólico. É simbólico em relação ao filme. Uhum. Muito bem. Eu comecei assim, mas eu quero saber mais coisas antes de entrar no trabalho propriamente dito, nomeadamente quem é Fábio Mostrinho. Bem, há muita gente que já me conhece aqui no Conselho, né? Uhum. Eu sou freelancer de vídeo e fotografia, trabalho aqui por este Conselho e por outros, onde vai havendo trabalho, né? Neste mundo da fotografia e do vídeo, que não é nada fácil. E pronto, e tenho feito muitos trabalhos e estão espalhados por aí, outdoors, vídeos. Mas tu Redes sociais, qual é a tua... tens prática? Tens formação na área? Bem, não, como é que começaste? Eu sou técnico de informática e desde miúdo que sempre fiz filmes de skate e de bodyboard e pronto, as câmaras sempre foram uma coisa recorrente lá em casa e a edição de vídeo também. E foi sempre uma paixão que foi crescendo e depois houve uma altura em que achei que a informática não devia de ser o caminho a seguir e comprei uma câmara e vamos a isto, vamos tentar e pronto, está à vista. Mas é um porque eu percurso ao engraçado. ver, ainda não vi o filme, não é obviamente, não saiu, mas já ao ver o trailer e outras coisas que já vi feitas por ti, eu digo assim, ele tem aqui muita escola por trás, pensei cá para mim. Então Bem, é uma questão de sensibilidade. Sim, é sensibilidade e é ir aprendendo. Pronto, como trabalhei em sítios produtoras e isso, pronto, uma pessoa vai adquirindo. Ok. Sim. Pronto, Sim. já tiveste a oportunidade de aprender com... Sim. Já fiz um filme para a Ferrari. Sim. Muito engraçado. Podes falar à vontade. Não, as palavras aqui... Sim, fui assistente na Ferrari e pronto, e já fiz 1001 coisas e 1001 vídeos. Mas como é que você é assistente na Ferrari? Assim, sim, foi por acaso. Foi por acaso, entre os contactos de uns e de outros, e acabei por fazer reparagens para a Ferrari, o filme SF90.
Ok. E pronto, e acabei como assistente de máquinas e de iluminação e outras Ok. coisas. Pronto, e pronto, vai-se aprendendo e vai-se tentando evoluir. Claro. É claro que não conseguimos todos manter esse patamar de alto nível, né? Uhum. Mas também tem que haver patamares como o meu, né? Que é para fazer. Pois é assim, eu acho que aquilo eu digo que não sei se é o meu critério, mas pelo que eu vi do trabalho, pá, a coisa está. Bem. Eu vou deixar assim, que é para quem ouvir isto, vai gostar a curiosidade. Acho que o vídeo também é o gosto, né? E a fotografia também. Uhum. Acho que são coisas que não se estudam, né? Vendo a sensibilidade e isso. São Muito- coisas que vão aprendendo. Muito bem. Nuno, Também se estudam porque tem uma componente técnica muito forte, né? Mas isso foste adquirindo. tu és Sim. o diretor artístico. Não falou o Fábio de ter andado pendurado num avião de pernas para Mas já, baixo. ele já se lembra. etc. Já Nem dos prémios, que ele não gosta de falar dos eu prémios. vou-vos Mas pedir pronto. porque quer saber os detalhes disto. Isto parece-me uma Conta-me. produção que de certeza que teve peripécias e tem histórias para contar e coisas que aconteceram e imprevistos e É dois malucos com malas às costas, né? Muitas vezes, sim. Mas o que é que queres saber concretamente? tu és o diretor artístico. Certo. Estamos já aqui, isso que fique bem claro. Pá, então vamos à base. Se Ok. quiseres, vamos à base. A base, estamos em Covid e o anterior executivo, a cicata no bom sentido do termo, os agentes culturais a fazerem coisas, mas acima de tudo em plataformas stream, vídeo, etc. Vocês ficaram, Apostado nisso, ficaram porque nós não acicatados podíamos, todos, não é? não podíamos fazer espetáculos Uhum. para público, como é sabido. Por acaso não concretizou-se pouco disso ainda no anterior mandato, mas nessa altura, entre 1000 projetos que aconteciam para aí, eu vou ser muito sincero, eu não tinha nenhum, nem para o vídeo, nem para o stream, bloqueei um bocado nesse sentido, mas ligou-me o amigo, companheiro Marco Telmo Quintino, na altura, Uhum. que tem Também sempre, faz parte desta que equipa. também faz parte desta equipa e que tem sempre Boas está ideias. sempre envolvido em 1000 ideias e projetos e que tem boas ideias. Epá, e o Marco já devia estar com 180 projetos e disse-me assim, Nuno, porque é que não pegas num projeto à volta de poesia, uns videopoemas, qualquer coisa à volta de poesia? Pronto, explicação-me também nesse sentido. Passado uns dias eu liguei ao Marco, falei qual era a ideia que eu tinha e se ele, se ele me entregava no sentido de eu avançar à vontade, e assim foi. E a ideia que eu tive foi exatamente, há um livro na Biblioteca de Odmira, que é uma recolha de 2006 do Carlos Teiga na Tendeiro, das 10º da tradição oral do Conselho de Odmira, que é um livro que eu tenho pegado muito ao longo dos anos aqui, Ok. por um motivo ou por outro. E eu peguei nesse livro e a ideia que tive foi escolher textos desse livro, atribuir esses textos a atores e atrizes concretos que eu achava que encaixavam bem nos textos e depois haver também uma componente musical à volta disso, para a qual contactei o Rui Santos, que é um músico multi-instrumentista do Norte, mas que esteve aqui a dar aulas em São Luís 3 anos e que já trabalhou muito comigo, que eu conheço bem, no sentido do Rui Santos musicar. O Rui Santos iria musicar tudo, o elenco era pequeno, o Fábio Mestrinho está aqui desde o início, já lá vamos, e o Rui Santos telefona-me a determinada altura e diz, pá Nuno, convidei este músico, outro músico, eu não quero fazer isto sozinho, eu divido o meu cachê, pá, mas eu quero avançar com mais gente. E acaba por me animar a mim também a aumentar a equipa de 4 ou 5 que nós tínhamos de base para uma equipa que pensei inicialmente de 13, acabou por ficar em 12, que era para cada pessoa ter um poema e cada pessoa recebia o poema, podia alterá-lo se quisesse ou não, mas de todos só houve uma pessoa que quis alterar, o que não foi mal, todas as outras pessoas sentiram-se bastante bem com o poema que receberam, e depois de criarem uma ideia para um pequeno filme à volta desse poema, em concertação com o músico e sempre também em concertação comigo e com o Fábio Mestrinho, mas eu e o Fábio Mestrinho nesta parte, mais como executores da ideia de que cada intérprete que trazia, dando depois ideias nossas, e o Fábio toda a mais-valia de uma visão que ele tem que mais nenhum nós tem. Nem os atores, nem eu tinha, nem porque ele está a ver coisas que nós não vemos, porque ele é que filma aquilo. O Fábio está comigo desde o início neste projeto. Eu conheci o Fábio também através do Marco Telmo Quintino, num trabalho que fiz com o Marco Telmo há 1 ou 2 anos, não me lembro, na Zambujeira, que o Fábio nos foi filmar. E o Fábio filmou-nos uma atuação de 1 hora. Foi para casa, eu e o Marco chegámos às nossas casas São Luís e Colos, e já o Fábio tinha uma proposta de vídeo
para o que nós tínhamos feito e a proposta era muito boa. Era o primeiro rascunho do Fábio. Depois trabalhei também com o Fábio em Abril com o Bando do Mira, onde vi ainda mais capacidades e competências no Fábio e, portanto, inevitavelmente, mas em Abril já o Fábio estava embrulhado neste filme. Já. Mas pronto, inevitavelmente o Fábio é mesmo uma mais-valia e trabalha muito bem nesta área e está envolvido nisto desde o início. E o resto do elenco, do pessoal, dos artistas que participaram, como é que se fez? Foi só, olha, tu ficas com isto, tu ficas com aquilo e tudo bem, e sim, e não houve cá. Como é que vocês coordenam ou como é que vocês casam, entre aspas, estas pessoas todas? Porque ainda é uma equipa grande, depois vocês vão de referir os nomes todos que estão envolvidos. Sim, mas é assim, acabamos por não casá-las todas, porque são curtas-metragens. Ou seja, se eu chamo o Rui Pisco para fazer um poema que fez de um autor da Longueira Almograve na Praia dos Alteirinhos, na Zambujeira, o Rui Santos vai atribuir um músico ao poema do Rui Pisco. O Rui Pisco vai trabalhar com esse músico e vai ser filmado pelo Fábio Mestrinho. Portanto, o Rui Pisco não vai ter que se coordenar com as restantes, são quase 30 pessoas da equipa, e portanto eu e o Fábio conseguimos, andando muitos quilómetros, fazendo muita estrada e trabalhando muitas horas e muitos dias, conseguimos fazer isto tudo, mas cada artista tem uma carga horária não muito elevada. Portanto, o trabalho é compartimentado. São 13 curtas-metragens e eu e o Fábio é que vamos a todas. E aquilo que se vai ver no sábado, depois é essencialmente o teu trabalho, não é? Que é a junção de todas as produções, dessas ideias todas, todas as peças. Sim. O engraçado disto é que não houve, em todos os vídeos, não houve assim uma preparação, né, de criar um storyboard, de se fechar muito uma ideia. Houve um dos casos, sim, só uma pequena parte que é engraçado que todos os processos foram diferentes. Foram todos diferentes, né? E há essa cena de levar-se, o ator ter uma ideia, né? Nós recebemos essa ideia e eu e o Nuno construímos um bocado a ideia, né, em casa e vemos o que é possível se fazer com o low budget que temos, né? Sem assistentes, sem nada. Claro. Aqui no podcast percebemos já perceberam, o né, baixo orçamento. Percebemos pronto, e foi isso. Nunca fechamos muito uma ideia e por exemplo, né, podemos dar o caso do Enan, que ele deu-nos o sítio e já tinha a cena mais ou menos fundamentada. E depois chegamos lá ao sítio e fomos explorando plano a plano e verso a verso e quadra, né? E fomos Ou seja, foram muito democráticos no processo de criação, não é? Completamente. Sim, completamente. Cada um, né? Fomos todos dando. Eu tenho dúvidas que alguém vai gostar dos 13 filmes, mas tenho dúvidas que alguém não vai gostar dos 13 filmes, porque há ali diferentes estéticas, porque são diferentes visões. Ou seja, demos muita liberdade. Depois há este lado. E que o Fábio foi absolutamente fundamental, que é de cozer aquilo no terreno, usando o exemplo do Enan. Pronto, temos a casa, temos as ideias, temos tudo, mas o que é que vai aparecer filmado, em que momento, de que maneira, em que altura é que eu mudo a câmara para não sei onde, o que é que tens que fazer porque eu vou mudar a câmara para ali, coisas que eu próprio, foi a primeira experiência que tive nesta área desta maneira. Das poucas vezes que fiz é filmado com alguém a dirigir, ou seja, está deste lado desta maneira, nunca tive. E aprendi muito com o Fábio porque havia uma série de coisas que eu achava que se ia resolvendo, mas não é bem assim, é muito complexo. Ali temos um bocado de coordenação ali entre, né, alguém que está a recitar o poema e as filmagens e isso tudo, tem que estar tudo bem coordenado, né? Tu falaste aí na altura do Covid, foi quando a coisa germinou, mas o processo de construção, portanto, a partir do momento em que estão contactadas as pessoas até ao produto final, quanto tempo é que e quantas horas é que isso envolveu das vossas vidas? Bem, se calhar é que não temos bem a noção, mas para cada ator temos cerca de 4 horas, 5 horas de trabalho, não, mais ou menos. Isso estás a falar da filmagem no terreno. Sim. Mais edição, tenho à volta de se calhar uns 15 dias de trabalho. É um bocado incalculável. Da parte do Fábio há muito trabalho de casa na parte da edição, etc. Da minha parte, e porque também tenho a produção do filme, há o trabalho de me relacionar com esta gente toda, dos músicos aos atores, as dificuldades todas, o que é que falta, o que é preciso, a que horas vai ser, onde é que vai ser, e portanto a esse nível
é incontabilizável, E, porque não desligas nunca. e E acertou depois no... tens de estar disponível para muita gente durante muito tempo, e se ligarem ao domingo tens de estar bem Claro. disposto e falar Sim. com a pessoa para o que a pessoa precisar. Claro. E portanto, nesse sentido, não consigo bem medir. Agora é o trabalho da publicação ou não publicação nas redes sociais, Nunca a atendeste entrevista, o ao telefone e, convite, "O que é que não foi?" sei o quê. Sim. Não, pá, acho que ia acontecendo uma vez ou duas, mas não podes, pronto, e não faço. Pois. E calhou também numa altura em que a maior parte dos artistas estão bastante ativos, né? E estão a fazer muitas coisas Conjugação e de é horários, difícil, essas coisas todas. E eu também estou a 1000 e pronto. Mas foi-se fazendo. Pois, porque toda a gente tem as suas Mas o vidas processo em acho que paralelo, começou- não é? Com isto tudo, não é? Sim, a minha vida é isto. Sim, claro, Mas pronto, tenho Sim, mas eventos temos para outros, filmar, exatamente, é tenho Ele publicidades tem muita para coisa fazer. para filmar, eu tenho outras coisas para fazer também na atuação e outras Sim. coisas, sim, portanto Sim, fomos ainda no outro conjugando. dia vi uma coisa tua numa escola, salvo erro. Foi na Na biblioteca de Odmir, acho De eu que Odmir. viste essas imagens, Ok, terá que sido. tinha crianças. Sim, então sim, na foi, biblioteca, foi. ok. Foi. Portanto, sim, há sempre outros projetos em que estamos envolvidos e aí ficou difícil. Portanto, tentando responder à tua pergunta, quando eu estive com ele em abril no Bando do Mira, nós já estávamos a trabalhar nisto, mas ainda não tínhamos ido para o terreno. Eu penso que fomos para o terreno começar a filmar no início de junho Sim, e foi no começámos início com de o junho. Pisco nos Alteirinhos. Foi o primeiro vídeo filmado no início de junho. Concluímos o processo no final de agosto, estava concluído, penso Sim. eu, faltando um retoque ao outro, porque o filme era suposto ter estreado dia 8 de setembro, mas depois percebeu-se, Que havia penso que é no início de agosto ou no final de julho, que já seria em 22 de outubro, e nós aí também Podemos ir fazendo as não coisas com um apertámos bocadinho mais tanto o tempo, mas o filme está concluído desde o início de setembro, por aí. E os intervenientes já viram a totalidade do... Não. Isso é a parte interessante. Só três, só eu, o Fábio e o Rui. E achar que vocês iam para... Sim, já estou. Não, ninguém viu os vídeos uns dos outros. E o engraçado é que É a por maior opção parte dos deles. atores ninguém quis saber nunca quiseram ver os outros vídeos antes Ok. de irem para Para não se sentirem influenciados. influenciados Exatamente. ou terem uma ideia, acharem. Eu acho que... Só o que aconteceu isso um bocado foi aqui com o Nuno, né? Eu estou lixado, né? Que eu fui É, ator e porque ele conheci os sentiu- vídeos todos de pronto, toda a gente. ele foi Claro. ator Aí senti, mas para o melhor e para o pior. pronto, pronto. é difícil. Depois, será que fiz demasiado? Será que fiz de menos? Né? Ok. E essa Mas coisa é também engraçado ficou- porque neste momento é da liberdade deles. O que eles também não queriam, nem eles queriam ver os vídeos dos outros antes de fazer, e o que é bom, mas eu também não queria mostrar nessa fase. Havia curiosidade, Nesta mas- fase todos podem mas- querer ver, mas não querem porque querem ver no sábado ao vivo uns aos outros. Infelizmente nem toda a gente vai poder cá estar. Quem não é do conselho não vai estar dos intérpretes, vão estar músicos. Mas vai estar muita gente que esteve no filme e vão ver ali in loco, ou depois os filmes hão de sair todos. Tu já tinhas experiência de estares neste papel, ou seja, de seres o diretor artístico anteriormente? Já tenho experiência de ser diretor artístico, mas não nesta área. Pronto, era o que eu Ok. dizia há bocado. Nesta área foi a primeira vez que mergulhei nisto, por isso é que tinha que ter uma pessoa como o Fábio ao meu lado, senão não seria possível. E foi a primeira vez. Estou a aprender muita coisa porque foi a primeira vez que mergulhei nesta área, sim. E a pergunta também vale para ti, Fábio, se já tinhas feito algum trabalho deste género. Bem, deste género assim, com esta complexidade de tantos atores e isso, e nunca tinha feito nada com este tamanho. Porque a minha área é mais publicidade, né? Claro. É mais publicidade. Pronto, e estes são filmes. Já tinha feito filmes, mas nunca com esta dimensão e Então, com esta variedade de pessoas. Claro, claro. E os filmes estão todos diferentes, é muito engraçado por causa disso. e é um projeto de criação artística, não é Sim. propriamente publicidade, embora a publicidade Sim, sim. também tenha Sim. essa componente. Sim, mas pronto, Mas o Fábio está fica, habituado fica, o que eu tentei fazer foi também tentar fugir um bocado dessa linguagem que eu tenho, que é meter as coisas todas muito certinhas, e é difícil para mim, porque estou habituado a fazer as coisas muito clean, e houve alturas em que havia ali um bocado de dificuldade da minha Tem que parte. aparecer impecável, não é? Somos- E não é somos só, o todos- Fábio tem também muito hábito de filmar eventos, e o Claro. evento tem toda tem todo um Sim, ritmo, uma movimentação vídeo que às vezes havia aqui curtas-metragens que requeriam outra pausa, outra calma. Pronto, que acredito também tenha sido uma experiência para o Sim, Fábio, foi- mas o Fábio tem experiência em fotografar peças de teatro, já tinhas feito o Bando do Mira, tem experiência a filmar espetáculos, portanto também nesse sentido não foi E vejo muitos, não é? novo. Uma pessoa Aliás, era engraçado que absorve Claro. tudo. eu conto esta, mas é verdade. O Fábio parecia que já tinha dirigido atores 1000 vezes.
porque a partir do segundo, terceiro dia, cada vez que havia um ator ou uma atriz atrapalhado, o Fábio dizia sempre: calma, pá, tu nem imaginas os outros, foi muito pior e tal. Ele tinha sempre. Não, mas já, Mas é engraçado. por acaso, Não, agora fica assim, desvendado para todos. Nunca fiz muita direção de atores, né? Estar assim, mas ir atrás da câmara Mas e ter que ir sabe lá à frente e fazer, dizer tens que fazer isto, fazer aquilo porque vai ficar melhor. Já fiz isso 1000 vezes, né? Às vezes, Sim. Mas às vezes fazes estamos a com lidar com intuição e com pessoas. sensibilidade. Às e vezes estou a lidar isso com não é pessoas, né? fácil. Atores que estão já, se calhar, há 30 anos no mercado a trabalharem Ok. e eu sou verde nisto, né? Se calhar E- tens de ter uma certa sensibilidade. Podem É. não gostar de ouvir às vezes aquilo Sim. que tu. Mas tens a para maneira dizer. como ele aborda é Mas, sempre. aprendi é isso sempre com... Nunca tiveste, não chegaste durante. Agora, de outras coisas, agora se calhar não interessa tanto, mas deste processo em questão, como é que a convivência foi sempre boa? Foi espetacular, acho que não há nada a apontar. Neste aqui, Nada. Neste aqui, neste aqui. Quer dizer, Neste aqui. Não há histórias, Não, não, até, houve stress, ninguém quer dizer, gargalhou. houve muita Não, gente. epá. Eu suei bastante, né? Somos bastante. Eu, Às eu vezes- hei de ter tido stresses aqui e ali, pontualmente, mas isso é normal num Não, processo tão grande. E se tive algum stress, por acaso com o Fábio não tive nenhum, se tive algum stress foi mais diretamente com o Rui, que tenho confiança para isso, e às vezes estressamos um com o outro, é natural, o Rui Santos, que tem a direção musical. E posso ter tido um ou outro stress muito pequenino, pontual, com uma outra pessoa que nem se chama stress a isso, mas isso é natural num Claro, processo mas tão, isso tão grande. não é? acho que é muita gente. É muita gente muita para se trabalhar envolvida. e pronto, aí fica difícil. E depois há outros Principalmente a parte que ele stresses, fez, que foi a produção toda, né? Fez a direção artística e a produção, né? que era aí que eu ia dizer, depois há outros stresses que eu não estava a nomear aqui, Produção, que nem interessam, que é quando vamos para a burocracia, para tudo o que exigem estes processos para se conseguir seja o que for. Pronto, o processo concursal, etc, etc. Que, pronto, mas eu, a nível do filme, que era o que estava aqui a ser focado, não houve Acho que stress foi tudo nenhum, não. Foi espetacular, uma acho que equipa foi- boa, não, foi sempre não tudo houve boa problema onda. nenhum. Isso assim tira a graça toda. Eu agora queria ouvir histórias. Onde é que tinha de, havido a pá, confusão, malta, quem é que tinha dado a porrada à com beira de um quem? ataque de nervos, gente a deprimir, coisas estilo reality show. Quem tinha Não, sido não. o ator que não tinha gostado da Não música. tinha gostado. E, pronto, e que eu tinha que- Não, tivemos um acho que contratempo. Acho que os atores aprovaram mais ou menos todas as primeiras versões, todos os rough cuts que houveram, acho que foram mais ou Sim, menos houve logo. pequenas correções às propostas que o Fábio... Ninguém vos telefonou à meia-noite. Eu tenho uma história. Não, podia ter engraçada. acontecido, mas não, realmente o Não, primeiro feedback foi sempre bom às porque, propostas assim, que foram os sendo. filmes também, acho que quando os atores foram, também tinham noção da simplicidade que tinha que ser a coisa. Tinha que ser bonito, mas ao mesmo tempo tinha que ser simples, porque Os recursos são parcos, não é? os recursos são pequenos e os eu- atores também não tinham uma disponibilidade de estar ali a filmar 2 dias, né? Uhum. E fazemos uma reparagem, íamos achar sítios e era difícil. Eu tenho uma vantagem que conheço o concelho, né? De um lado para o outro e conheço Sim. as partes mais bonitas. Mas pronto, era difícil fazer isto. Pronto, se tivéssemos 2 dias para cada ator, ou 3, Uhum. e Sim, eliminação, e se calhar a eliminação não, porque se calhar perdi um bocado a orgânica da coisa, mas pronto. Mas, ora bem, estamos a falar de poesia. E é só para Sim, completar há bocado. ok, Houve um força, pequeno força. contratempo que também acontece sempre, acho eu, num processo destes. Da proposta inicial, do projeto inicial que nós tínhamos, eu penso que, músico não tenho a certeza, mas sei que perdemos uma das atrizes que fazia parte que era até um nome bastante sonante, e foi por falta de tempo dela. E, portanto, houve uma pequena substituição, mas isso é natural. Eu estou a falar da proposta que surgiu em fevereiro para o que é mostrado agora. Houve um nome que caiu por falta de disponibilidade, não foi por desentendimento nenhum também. Mas em tantos nomes, a ver, a estatística é boa. A estatística é boa em tantos muito nomes e até porque foi muito amor à causa, por todos os motivos e mais alguns, e que já temos falado aqui, ninguém conseguiu ganhar uma fortuna por estar a aparecer neste filme. Portanto, foi muito amor à causa que as pessoas vieram fazê-lo. E pronto, e portanto... É Sim, isso. quando as pessoas aceitaram o projeto, tinha que ser uma cena de boa onda, né? Acho que ninguém ia ali estressasse por. Era pelo projeto em si. Era por pelo o projeto salário. em si. Não, o cachê Sim. não é bom. Pá, Era pelo projeto em si. É, as pessoas fizeram. Ouvi acho que a maior reclamações parte deles- nesse sentido. Acho que a maior parte mas dos, pronto, mas dos é atores natural. e dos músicos fizeram isto por Por gosto da Carolice, profissão sim, e não sei. e pelo que é, pelo registro ficar. Claro. Temos Porque- uma participação do Zeca Medeiros, não sei se Sim, conheces, mas é é um importantíssima. ator, músico, realizador muito conhecido, que vive nos Açores e que fez a sua participação através dos Açores. A Ana Sofia Paiva e o Marco Oliveira, um fadista também reconhecidíssimo, e ela uma Fizeram um contadora de trabalho histórias lindíssimo. reconhecidíssima, e que vieram aqui ao território. O Zeca Medeiros não veio porque está nos Açores, mas tal como o Pedro Estuninho no Teatro Ensaio, que está em Arraiolos,
O Estorninho foi um processo também engraçado, não é? Fizeram, sim, o Estorninho houve uma série de, olha, de azares, pelo meio Covid, pelo meio o Estorninho não pôde vir filmar, temos uma participação especial de um senhor de São Luís que participa no vídeo com a estética pedida pelo Estorninho e com a voz do Estorninho. Portanto, estas coisas que temos que ir fintando, no caso desse vídeo do Estorninho, pedir autorização ao Rui Graça, agradecendo aqui, para utilizar um terreno dele, porque depois entramos nos terrenos das pessoas para filmar, etc. E é preciso também, é este trabalho que é muito... Queremos saber isso tudo. No fundo, o que é que custa? Porque às vezes quem vê um filme destes, sim senhor, ou é giro ou não é giro, ou gosta ou não gosta, mas não tem a noção do trabalho. Para cada coisinha está ali. E eu acho que é interessante conhecer os se tu vês um pastor num dos filmes, é porque o pastor sabia que estava a ser filmado e que está no filme. Aparece o moinho, para termos filmado no moinho. Podia ser uma coisa simples, mas não foi, porque havia obras perto, etc, etc. A Diocese de Beja teve que nos autorizar a filmarmos na igreja. Portanto, há uma série de pormenores destes em cada um dos vídeos. No vídeo do Marco Telmo foi o senhor que nos cedeu aquele terreno para o Marco Telmo andar no trator e o trator. Portanto, nós temos agradecimentos por todo lado. E o Marco não sabia conduzir tratores, atenção. Ai não, mas estava a conduzir muito bem. Teve uma aula de manhã. Estava a conduzir muito bem. Andámos de barco pelo Rio Mira, de barco emprestado. Pronto, isto foi tudo pessoas e entidades que nos foram ajudando também ao longo do processo. O presidente de junta, o Nuno Duarte, que nos levou por uma série de caminhos na aldeia de São Martinho das Amoreiras. Agradecimentos podem a Teresa, que me deu a conhecer o Florencio, que tem um dos poemas mais marcantes do filme. A Teresa Bernardino, presidente da Junta de Lusianas. São muitos agradecimentos, muita gente que nos ajudou neste. Não podes deixar ninguém de fora, as pessoas dizem, então eu não posso, ele só fala. Eles vão lá estar todos. Olha, a Rosa aqui do Regis Folclórico Milfones, que emprestou uma roupa para um dos vídeos. Há muito pequeno pormenor, nós tivemos a falar com muita gente. Precisava de milho, meti no Facebook, vê logo 1000 pessoas responder: tem milha. Fomos ao milho, à batata doce, fomos a uma série de campos. Batata doce igual, comecei à procura das empresas de batata doce. Isso foi na zona da Charneca, foi o Fábio que tratou dessa parte, foi um vídeo concreto. Então, não falaste com o Luís Alão? Por acaso não falei com ele, mas meti no Facebook e toda a gente disse: tenho aqui batata doce e não sei o quê. Depois, Charneca é rica em batata doce. E está escrito isso exatamente num poema. Charneca é rica em batata doce. Olha, boa. Está lá escrito na décima, viste? Isto não foi combinado. Atenção. Se calhar agora é um momento em que podemos mostrar aquele trailer que até já foi bastante visualizado no Facebook, mas compõe aqui o ramalhete. E acho que vale a pena, porque vem a propósito. Se eu agora não fizer aqui asneira nenhuma, é porque... Não. Será este? É este mesmo. Tenho que tirar. Eu tenho que desaparecer daqui. Ok. Alentejo melhor, o alentejano fará, que rega com o seu suor o pão que a terra lhe dá. Não vais fazer isso. Está aqui, estava. Percebeste, não é? Aqui são os amadorismos. Sabes que andou comigo à escola esse moço, quando eu andava no ensino secundário, ele andava na mesma escola que eu. São os esse senhor que ali está na imagem. Agora já posso meter isto. Vocês verem. Muito bem, olha, eu fiquei. Ficaste convidado. e Era esse o objetivo. Muito bem, e sinto-me, eu fiquei impressionado. Eu acho que trabalhos destes que valorizem a cultura, a riqueza que temos no nosso território de Odmira, são de louvar. Não tenho muito mais palavras para descrever, mas eu espero que não se fiquem por aqui, porque
Não, nós temos ideias. Espero que não tenham... Temos Epá, ideias. ainda bem. Acho que a equipa está montada, né? É isso, mas é isso. Espero que não fique... Ei, pá, foi... Não gosta... Ei, pá, nunca mais trabalho Era com fixe, este era tipo. E fazermos morreu. o livro todo, né? Todos os anos fazíamos 13. Fazíamos o livro todo, tínhamos até aos 90 Até anos. aos 90 anos. Não, e depois é giro que a recolha do livro, que não é completa, é de 2006. E eu ainda no outro dia entrei ali no café em Odmira. 2006 Onde- ou 2000? A recolha é de 2006. Foi apresentado foi em 2016, é isso? Não, o livro é de 2006. É. A recolha é de 2006. E eu entrei no outro dia no chafariz em Odmira. A senhora que lá trabalha é a sobrinha de um dos autores daqui de décimas, e estava o senhor Raul, o marido dela, a dizer: "Olha, entregaram mesmo agora aqui estas 3 décimas incríveis." Ou seja, há pessoas que continuam a escrever décimas, a recolha foi de 2006, mas há muita coisa, mesmo esta décima do Florencio, da Charneca à Serra, da Serra à Charneca, é se calhar neste momento a décima mais famosa no Conselho de Odmira e não está gravada em livro, pronto. E este tipo de recolha acho que é No fundamental. outro dia tive um comentário de um rapaz que disse: pá, será que a minha avó que escreveu uns poemas não terá no filme também? Não tiveram essa sorte? E depois ela deu o nome e disse que não estava. Mas sabe que está nessa recolha e que está no Ok. livro. Então, E eventualmente esteve, porque nós tínhamos, na recolha inicial tínhamos 20, era para ser 20 videopoemas, depois por várias razões, principalmente orçamentais, passou a 13 o número de freguesias que temos, mas pronto, é óbvio que foram sempre caindo, há muitos poemas que eu gostava que tivessem em filme, não estão, não é possível, tem que se selecionar 13. Eu São 13. hoje até gostava de podermos assistir aqui à declamação de um desses poemas, mas foi de propósito. Vão no sábado Não vai haver hipótese. ao Cineteatro Camacho Costa. Aliás, não tenham depois medo da chuva. depois Não de tenham medo da sábado, chuva, depois de sim. sábado os vídeos vão aparecendo filme a filme, e haverá página no YouTube com filme a filme, ainda que o filme como um todo passará a ser património da Câmara de Odmira, e portanto a Câmara de Odmira Eu acho que depois, é importante as pessoas estarem cientes disso, né? Que são filmes individuais, né? são 13 E curtas-metragens são E existe, separadas. são separadas. Eu não quero estragar a surpresa, mas quero fazer esta pergunta. São separadas, ok? Tem mesmo uma separação Tem clara. separador. São filmes. Muda o autor, muda o intérprete, muda o muda a músico, música, muda o muda autor, muda o tudo. intérprete, muda o músico. Ok. Muda a cor, muda. Quem não muda são estes dois. Mas Muda mesmo a cor, assim no Zeca muda- Medeiros eu e ele não estamos. Há filmes que têm uma cor, outros têm outra, outros estão mais. Não muda o conselho. Não muda o Não conceito. muda o Que conselho. acho que é. Não- Não, aí Tivemos perto de Ourique, porque estivemos do outro lado da barragem. tivemos ali na fronteira com Orique, Estivemos perto de Ali na Ourique, mas linha. não saímos. Tivemos, Mas não saímos. sim. Claro. Não, e é mesmo. Agora, na apresentação, no pequeno texto da apresentação que está no site da Câmara, diz assim: 13 décimas, 13 curtas-metragens, que é precisamente aquilo que vocês disseram, 13 visões sobre a vida e o território abordadas de um novo ponto de vista. O que é um novo ponto de vista? Ou seja, a alma do poema não está já contido no próprio poema? Não, Ou houve aqui... ponto de vista formal acima de tudo. Ou seja, a décima e quem estuda as décimas, para além da sua forma de escrita ser sempre a mesma, tem também, aliás até havia manuais disso nos anos 50, 60. Tenho aqui uma definição, se quiseres. Não, mas deixa-me só acabar. Tem um modo próprio de dizer. Além de ter um modo próprio de escrever, tem um modo próprio de dizer. Claro. Quando se escreve aí que é uma nova visão, um novo olhar, é porque os atores e atrizes não estão de todo obrigados, e fugiram mesmo a isso, na maioria dos casos, a usar a cantiga normal da décima, ou do poema ou da quadra, portanto fugiu-se a isso, usou-se o texto como uma interpretação normal. Por outro lado, musicámos a décima, que é coisa que também não é feita na décima, porque a décima é seca. Há músicas com décimas, mas o despique, a décima, é seca. E por outro lado, filmámos a décima, demos um conceito visual, é nesse sentido que é uma nova perspectiva, não é? Normalmente como é que se filma? Não tem a pretensão Normalmente porque realmente o conteúdo é o texto, o conteúdo é o texto. Sim. Sim, o poema normalmente é filmado de um plano, né? E não era isso que queríamos fazer, né? Exato, foi para fazer um pequeno filme com aquele poema, pronto, é nesse sentido, o conceito é diferente. Também lá havia Mariana Martins, que... Musicou um dos filmes Sim. e também... No filme da Sónia Barradas, No sim. filme da Faz- Sónia Barradas, aquele ao pé do Moinho, não foi? Salvo Moinho, Igreja, Moinho. Coreto, é Odmira, Rio. Eu admiro. Rio. Sim, cá em baixo
Está-me a fugir o nome da cabeça. Uma décima, estrutura poética em estrofes de 10 versos. Eu não vou ler isto tudo. Depois teria as rimas, onde é que Sim. bate o A, B, C, A, B, A, Sim. B. Sim, e houve até um poema que foi feito pelo grande E Banza. temos um original, Um exatamente. original que foi E feito como é que mesmo só estava para a o filme. esquecer, que é o Banza. Esse, Então nós esse- fomos- o grande porque Banza e o filme tem este fomos lado. super bem recebidos e foi uma coisa. E Não, esse é Banza, completamente diferente Mestre dos outros Banza, todos, né? Mestre Banza. Esse é uma coisa mais, até mais. É para desconstruir exatamente tudo o que eu disse aqui, mas por outro lado trazer a contemporaneidade das décimas. Ou seja, tudo o que eu te acabei de dizer, para o Banza esquece. O Banza, fomos ter com o Banza para ter mesmo um escritor e dizedor de décimas, um instrumentista, de construtor de instrumentos, etc, etc. E o que é que fomos pedir ao Banza? O Banza há muitos anos não escrevia décimas. E então nós fomos espicaçar o Banza para ele escrever uma décima, Foste a cicatar. acicatar o Banza, É o verbo do dia. para ele compor uma décima concretamente para o pão que a terra lhe dá. E então com o Banza é um vídeo diferente. Nós vamos à casa do Banza, o Banza tem lá o papel, está aqui a folhinha, tem a folha escrita à mão que me ofereceu no fim, a dizer eu escrevi aqui a tua décima, e o Fábio vai filmando tudo, a nossa conversa com o Banza, e o Banza diz a décima, e é uma conversa com o Banza. O Banza é a imagem do que é a décima da tradição oral do Conselho de Odmira. Pronto, temos o Banza no filme como referência e como contraponto a tudo o que eu acabei de dizer. Vocês, isto é um projeto financiado pela Câmara Municipal de Odmira. E a minha pergunta é: tem abertura para continuar a trabalhar? Eles, se vocês têm esse feedback Da Da Câmara. divisão da E só cultura, depois, neste caso, depois não é? do sábado, né? Depois de sábado. Sim, depois de sábado se verá. Não, mas a priori o feedback que temos recebido do Presidente da Câmara e da Divisão de Cultura é trabalharmos, é continuarmos a trabalhar, se possível melhor, mas vamos ver o que é, em que moldes, etc. E é um bocado o que o Fábio diz. Agora chegamos a sábado, toda a gente testa o filme, acabou-se, né? Portanto vamos ver. Mas o objetivo é continuarmos a trabalhar e trabalhar também com outras autarquias e continuarmos a fazer o que fazemos, que é a nossa atividade. De testar, eu tenho dúvidas. Eu acho que estas coisas são valorizadas no território e faz falta serem produzidas como vocês as sim, acho fizeram. que o nosso Conselho culturalmente até é muito rico, né? Sim, Há muita sim, diversidade claro. de cultura e de. Acho que vai haver espaço para isto. Vocês lembram-se de... Acho que há espaço para estes filmes Sim. e há espaço para outros e para se criar outras coisas. Claro. Mas acho que isto é um caminho fixe a seguir-se, né? E também evoluirmos no Não, processo. e acho que é né? interessante, e acho que é interessante para a Câmara de Odmira, e tem sido dito isso, quer pelo Também Executivo, quer por Presidente Junta, etc., ter este produto, digamos assim, para poder levar a agrupamentos de escolas, para poder, lá está, para as também coisas não morrerem. Também se marca se calhar aqui uma transição, uma transição engraçada entre o novo e o antigo, né? Se calhar os miúdos agora vão ouvir os poemas e se calhar até vão cantá-los, né? Porque há poemas que estão cantados. O canto ressurgiu com o seu isso, património, e agora é muito e é isso interessante pode- que esses Claro. putos a cantar E cantam em acho todo lado. que isso pode vir a acontecer, né? Uhum. Porque estamos a mostrar, se calhar, de uma maneira mais fresca, os poemas, né? Eu Sim, sei-os todos de cor, né? O meu miúdo já viu o filme 3 ou 4 eu e o vezes. Fábio sabemos o filme de cor. O Fábio Minha filha tocou aqui também é num especialista. assunto interessante, que é isto, que é aproveitar o que é da modernidade para recuperar estas Sim. tradições. Eu acho que essa coisa temos que vergar esse Se não podemos ser conservadores Sim, e a coisa propagar-se da porque mesma temos maneira. que, né, para conseguirmos Sim. E para termos a necessidade de se continuar a mostrar, temos se calhar mostrar de uma forma diferente. acho que sim, sem desrespeitar de todo a a forma base, antiga, a a base. Que é um Claro. bocado o que está a acontecer com o canto, com estes novos grupos dos putos de 20 anos, que já fazem o canto, mas performatizam o que estão a fazer, jogam, têm objetos cênicos, etc. Ou seja, dá para sem sair do que temos, que tem qualidade, e fazendo com qualidade, trazer elementos novos É que a poesia valorizar. popular, a música popular tem muito raiz, não é? Tem influência dos hábitos do dia-a-dia das pessoas e as vidas estão muito diferentes. A história está retratada muito na poesia popular, isso é muito Todos interessante. estes poemas têm os hábitos das pessoas, né? Todos os filmes estão cheios de hábitos, né? Sim, É. porque O pobre, o velho, o agricultor, tá tudo sim, cheio de hábitos. são A histórias, realidade do povo. o pastor, é a realidade Era a realidade contada na altura. primeira pessoa, né? Porque Sim.
Não é? Quando o poema Os Doutores São Como Eu, que o Enan faz, ou Neste Campo Solitário dos Tourinhos, alguém escreveu aquilo realmente e sentiu aquilo. realmente. E portanto. Sim, e também do Marco. E são muito teatrais. São pessoas que estavam a poemas. sentir aquilo na altura, né? Uhum. E que. O do Marco tem uma história engraçada também, que era. Por acaso posso contar uma história engraçada, que é o Marco. Força. Não posso dizer o final, né? Que é Desvendar tudo. mas o Marco telefonou-me a dizer: tenho uma ideia, vê lá se consegues Ei, que fazer. maluco, Então pá. eu ia todos os dias para a cama e como é que eu vou fazer a ideia do Marco? Como é que eu vou conseguir? O Fábio andava angustiado com aquilo. Dava. Ele dizia: não, eu vou fazer aquilo no terreno. E, não podes fazer aquilo no terreno, é impossível. Então, para pôr aquilo a funcionar, é um grande filme. Tu, se quiseres, até podes desvendar o que é. Mas depois acho que não. Aquilo depois só. perceberão. Acho que aquilo vai funcionar e depois tem toda uma lógica, né? O caminho que ele faz durante o poema para chegar àquilo. E estamos a falar de uma coisa super moderna que aconteceu em 2020 e que toda a gente se habituou a ver. Exatamente. Com uma coisa né? Com um poema da ACN, se calhar. Uma componente tecnológica fortíssima logo a abrir o filme. Com o vídeo do Marco, e lá está que foi o que lhe tirou noites de sono, mas conseguimos concretizar. Mas o engraçado foi tipo, de uma noite daquelas, disse assim: não, então eu vou fazer isto assim. E no dia a seguir, em 15 minutos, fiz aquilo. Mas dormi muitas noites sobre aquilo. E muitas noites a negares ao Marco que fosse possível. A dizer: não, Marco, não dá, esquece lá isso. Então ligava-me. E drone, e isto, e puxa para ali. Será? Identifico-me com essa forma de estar. Às vezes, para produzir uma coisa que lá está, que demoraste 15 minutos a fazer, mas sim, e que durou um segundo do filme. Durou um segundo do filme. Sim, são 5 segundos, estão 5 segundos no filme. A cabeça fica ali a moer, né? A deitar. Deitas-te em cima do problema. E depois acordas e pensas: se calhar tinha esta solução. E foi isso que aconteceu com o filme do Marco. É isso. O Marco depois no fim vai ter que levar uma olhada porque tirou-me umas noites de sono. Foi o que tirou mais, não foi? Foi o Marco. Eu fico sobretudo contente, mas não te quero interromper, mas eu já faço o meu comentário, até porque quer-se a conversa assim descontraída. Falem-me do Marco, vocês estavam a cortar na casaca do Marco? Não estávamos, não. Porque o Marco teve uma ideia, teve um rasgo. Teve um rasgo, só que era um rasgo que era tramado, era para ele, porque quem tinha que fazer aquilo era ele pediu uma coisa que aquilo tinha que funcionar. Uhum. Mas houve uma altura em que ele disse: não, vamos assumir que é aquilo visualmente, mas não faz mal que não funcione. Mas depois a minha parte foi: não, eu tenho que pôr aquilo a funcionar. Tem que se parecer, pronto, não está perfeito, porque também o tempo não deixou, mas funciona. E era isso que nós queríamos. O tempo que ele está a falar são 2 tempos. É o tempo, a passagem de tempo, e é o tempo que tivemos na filmagem do Marco, que parecia sol radiante, depois chovia, sol radiante, depois chovia, e portanto a nível de luz, de cor, foi uma dificuldade brutal fazer aquele vídeo. Choveu várias vezes durante a filmagem. Cada vez que o Marco se preparava ia começar a corte outra vez. É assim, porque a logística de nós irmos até aquele sítio e fazer aquilo era, ou se fazia ali naquele dia, ou ia ser difícil para o Marco. E o calendário estava difícil então para todos. Fez daquela forma e acho que é um filme bastante giro. Sim, o público não notará, mas foi uma manhã difícil, principalmente para o Marco. E chove, nas imagens consegue-se reparar que chove. Eu fico contente, era o que eu ia dizer. Porque estou habituado a ver o Concelho de Odmira a ser promovido com praias e gastronomia. Pronto, e depois há mais umas paisagens do interior à mistura, mas essencialmente é aquela coisa das 7 maravilhas, não sei se vocês se recordam. E fico contente por poder ver, talvez, da forma que vocês fizeram, a cultura do Concelho também a ser projetada. E não só um bocado aquele estereótipo que depois o consumidor de Lisboa gosta muito. Very typical, né? Aqui não é. Aqui não é. Não é por aí. E mais uma vez faço votos que isso continue. É nessa área e noutras áreas, porque o trabalho existem. A cultura existe, o produto existe. O
produto, entre aspas, não lhe queres chamar. Nós- nós- Eu nós também estamos- detesto usar essa palavra Essa para palavra, na cultura, mas, mas, Nós estamos num conselho riquíssimo, dá para fazer mil e uma coisas. É preciso haver ideias, né? pronto, Porque é o surgiu a conceito que ideia. nós conhecemos, é tudo muito isolado e disperso, mas há muita gente falava- com, Mas Mas com tem, e qualidade. o Conselho de Odmira tem uma particularidade muito boa, que é, há uma diversidade, somos um país, né? Somos um país dentro de um conselho. Dentro de um é verdade. conselho, né? E temos uma diversidade, E depois temos água, temos rio, temos Uhum. praias, temos serra, temos... conseguimos ter uma cinematogra- freguesia que ela própria também é tipo conselho. Sim, cinema- Conteúdo mas, próprio. mas cinematográfico é, né? Conseguimos quase responder a todas as fotografias que são pedidas num filme, né? Não, o Conselho Pronto, só não de Odmira temos uma aí autoestrada, não ajuda temos muito, isso, sim. mas Claro. pronto, isso não precisamos, Mas isso não te dava jeito nenhum, levantavas o Sim. drone, tinhas uma autoestrada, Sim, deixavas-lhes o filme, mas portanto pronto, a esse nível o Conselho mas de há Odmira... muito, né? Há muita diversidade de imagem, né? Sim, tens muita paisagem. Aliás, o primeiro grande filme que eu tive como assistente, que deu uma ajuda, e foi no primeiro filme de Odmira que saiu, que tem o Vasco Célio, vocês conhecem o filme de Odmira, o Alentejo Singular. Uhum. Pronto, e aí também se vê, nesse filme também se vê a diversidade que existe. E aquilo foram 10 dias de rodagem e acontece. Isto tem um potencial visual gigante. Muito bem. Há alguma coisa, não sei se querem referir mais nomes de pessoas, agradecimentos, querem fazer coisas dessas. Se querem contar mais alguma história. Eu não vou entrar nos agradecimentos para além daqueles que fui dizendo episodicamente dos episódios que estávamos a falar, porque senão vou me esquecer de alguém e é triste. Pois. Mas pronto, Jogas pelo para deixar aqui um agradecimento assim maior, vou mandar para a Ana Tendeiro, porque fez a maior Foi a recolha. base. Foi a primeira pessoa com que eu falei sobre isto, telefonei-lhe para ver também onde é que estavam os autores, para falarmos sobre o livro, etc. E portanto, pronto. se tem O que Marco mandar- também, porque também tem que- foi uma ideia base, não é? Sim, mas o Marco Mas é, pronto, o Marco é da eles equipa estão todos- também. Pronto. Espero que as pessoas se sintam todas agradecidas porque fizemos. É, Acho que pois foi uma colaboração entre todos, não é? Uhum. Até mesmo da Batata Doce, não é? Fomos à de Atlantic tudo, Sun Farm, sim, de tudo. foram lá connosco Tudo. e tiveram... Pá, e são tudo pessoas que eu tenho interesse em convidar cá para o podcast. Elas ainda não sabem, isto também são coisas que vão na Mariana minha já cá cabeça. tiveste, mas falta tu. Vais Sim, ter- vais falta-me ter- uma vai- série de vais ter que falta-me o pisco, falta-me Vais ter o que Herman. arranjar um pavilhão. Faltam-me os agricultores de batata doce, porque eu também, sabes, que gosto muito de explorar o setor agrícola. Sim, 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 mas não todos ao mesmo tempo, obviamente, mas sim, é isso. E olha, não E havias de fazer um programa aqui, isto agora sou eu recomendando, havias de fazer, um dia convidavas Havias de o fazer- Banza e o mestre das Daniel. campanices, o mestre Daniel. Basta teres Daniel. catar. E eu posso catar, Pronto, olha, se já tu viste? tiveres E cá, temos a gente aqui o faz Banza isso. e o Dava mestre aí- Daniel. dava histórias, Isso é que dava era um histórias- grande programa aqui de cultura local fortíssima. Certo? Portanto- E essas sugestões para mim são ouro. Ouro. Isso é... E é o que eu digo. Está feito, combinamos assim. A gente faz. Mas eu tu tens estou cá catar. presente a falar com eles. Para mim é um prazer estar com esses dois senhores. Epá, venha. Muito bem. Pois é, olha, por incrível que pareça, né? Eu costumo falar tanto, mas... não Entradas tem- gratuitas, não tem- sábado 21h30. Ok, Tem isso. beberete no fim. Tem, São portanto, Tem 45 beberete no minutos, fim, mas- então tem vou. beberete no Então, fim, pronto. João Veiga. Só João conseguimos convencer Quaresma. assim. Sim. João Veiga é um dos músicos do filme. acho- Troquei-te o nome, pumba, fica mais um nome aqui. João Veiga, que fez a música para o Marco Telmo Quintino, que também reside em São Luís, o João Veiga. Também dizer à malta Músicos residentes no Conselho, para não estar a dizer o nome dos músicos todos residentes no Conselho, temos o João Veiga, temos a Mariana e temos o Silvestre Martins. Para além do Banza, obviamente. o Silvestre também foi um filme muito engraçado. Vamos à bucha ganhão. Boa. Muito bem. É isso, João. Aparece lá no sábado. Sim, sábado. E podem nos acompanhar nas redes sociais, né? Para irem Claro. saber. Sim, o Pão que a Terra lhe dá, está no Facebook. E Sigam-nos. seguirem para também, né? Porque Sigam- de hoje para amanhã aquilo pode mudar de nome e ser o título de outro verso qualquer, né? Claro. E fazermos outros 13, né? Sim, certo, claro. 3 ou 20. Sim. Ou 3 ou 45. 20. E aproveitam que já 26? está criada. e já Pois é, tem- está bem pensada. O Pão que a Terra lhe dá pode mudar de nome. Pode mudar Se de mudar nome o e filme, vai muda. ser- vai ser- Exatamente. pode ser outro filme. Sigam o Pão que a Mestrinho, Terra lhe dá. campeão, Sigam. É Martin. Boa, Acho boa, que não é? eu- Essa aí é fantástica. Já aproveitem e sigam também aqui o podcast, se não se seguem já. E pronto, quero agradecer àqueles que mais uma vez estiveram aqui. Para mim foi um prazer ter aqui estes dois Qualquer dia senhores. tens que fazer como faz aí a malta dos podcasts, que é arriscares e ir para um cineteatro. Tu eras gajo para encher.
E a tudo ao Camacho Costa ver o podcast do João ao vivo. Um podcast, só se fosse um debate. Fosse moderar um debate entre cabeças de lista à Câmara, por exemplo. Tipo os governos de sombra que os gajos têm em público e tal, tu farias Moderava um aqui debate com todos. Isso. e com o público. Aliás, eu digo isto, mas eu tinha igual prazer se fosse os cabeças de lista a uma junta. Quer dizer que seja sou debate, elitista, não tem que sou ser debate, elitista. tem que ser debate, Sim. tem que haver. Espicaçar atiçar tem a que malta. haver ali cena. Começarem todos a agarrar uns com os outros. Sim, é isso. É uma boa noite a todos. Vou passar mais uma vez o genérico. O Admira Livre Podcast é aquilo tudo que eu digo sempre no final. É sem fins lucrativos, é autofinanciado, é tarará, tarará, tarará. É para Odmira, de Odmira e de vez em quando também é para o mundo, quando eu estou para aí virado. Muito bem. Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite e Boa até noite. sábado. Até sábado. Vou encerrar aqui. Encerrar, ver se, terminar. Ok. Tá bom.